Oi, meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Karine. Um podcast de mulheres para mulheres. Um café entre amigas. Aqui Você pode sentir. Bom dia, comunidade! E aí, meu povo, como que vocês estão? Como que você tá, Amandinha? Eu tô bem, e você? Tô bem, estamos indo. Então tá bom, depois de tantos planetas retrógrados, pelo amor de Deus, né, Uma gente? semana arrebatadora. Pelo amor de Deus, era Mercúrio, Vênus, Peixes, Áries, todo mundo retrocedendo, retrogradando. Eclipses e caos, enfim. Aquela loucura que faz a gente perder o quê? O equilíbrio, né? Faz a gente sair da nossa... Primeiro que assim, uma coisa que eu falava muito em terapia, que eu lembrei agora, é a gente tá aqui no equilíbrio, aí vem pra cá, aí vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá. E nunca consegue ficar em linha reta. Afinal, o equilíbrio é isso, né? Mas... Sobreviventes, né? Não vou falar que sobrevivemos, mas somos sobreviventes. Não, estamos sobrevivendo. Estamos, porque dia. Parece que ainda tem mais um eclipse, né, pra vir. Exato. Ai, gente, não. E quem não acredita em astrologia, que me desculpe, mas, gente, faz sentido, hein? Faz não sentido. É... Eu cheguei aqui, eu tava falando com o produtor, ele falou a mesma coisa de sensação de cansaço, de um monte de coisa. Eu falei, gente, não é possível. Não tem como. Não é só falta de ferro, vitamina D e B12. Não é só isso. Não é possível. Alguma coisa tem além, os né? Astros. Porque são muitas pessoas, pelo menos que eu tenho conversado, assim, de diferentes núcleos. Sim. Que estão com a mesma sensação. Ou um cansaço, ou uma... Tá todo mundo. Uma coisa meio away, assim. Away. Away. Adorei. Então. Adorei. E eu passei essa semana, assim, bem reclusinha, bem quietinha no casulinho, assim, tentando entender, cansada, desmotivada, desanimada, que acontece, né? Ai, nem fale. E fiquei pensando bastante sobre, assim, né? Tipo, como as coisas são. E aí, a gente também fez uma enquete essa semana, que a gente vai falar mais pra frente. Só que eu pensei nisso, né? O equilíbrio é justamente... às vezes a gente fala, eu não tô tão ok, eu tô desmotivada, eu não tô feliz, ou eu não tô satisfeita, ou eu tô cansada. E, eu queria estar bem. Não, gente. Tipo, acolha, sabe? Porque... tem os altos e baixos da vida. A gente tem que se permitir, né? Ter os altos e baixos. Viu? Eu vou fazer igual aquela associação, né? Porque a vida é igual um eletrocardiograma. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. É exatamente isso. Não, minha terapeuta falou isso uma vez. Né? Então, assim, tem hora que dá uma arritmia, tem hora que fibrila, né? Tem hora que para, mas depois volta. Mas tem que estar, né? Tem e a minha terapeuta estar. falou isso uma vez. Eu acho que eu já trouxe aqui também. Ou eu escrevi. Não sei, não lembro. Não, acho que não. Que ela falou assim pra mim, que a vida é um eletrocardiograma. É altos e baixos, altos e baixos. Se ficar linear, morreu. Não tem batimento. Não tem batimento cardíaco. Então, assim, né? Lógico, fazendo uma metáfora aí. Mas é os altos e baixos e tá tudo... faz parte. Tudo certo, né? Exato. A gente só não pode fazer morada. Né? Nem no baixo, nem no alto, porque afinal de contas não dá, né? Não dá. Aproveitando, puxa o tema de hoje, Cá. O tema de hoje é equilíbrio na vida. 8 ou 80? E aí? Equilíbrio. É uma metade, né? É. Um Aquelas equilíbrio. que não sabe a metade de 8 ou 80. É a metade dos dois, né? É o meio. 44? Não. Não sei. Eu devia não, ter feito esse cálculo antes. É verdade. Não sei, eu tô sob pressão agora. Nesse momento eu não vou saber calma, mesmo. calma, mas não é que eu sou respira. lerda. Não. Mas eu fiquei pensando muito nesse tema, né? Antes de trazer aqui essa semana. Lembrei da época que eu fazia terapia mesmo. Que quem faz a terapia, né? A psicoterapia, sabe que a gente é puxada pra olhar pra si. Esse é o objetivo, o objetivo, né? E quem não tá disposto a olhar, inclusive suas falhas... você esquece que não vai dar certo, não vai pra frente. Né? Não vai pra frente. E eu lembro que na época que eu tava fazendo, era muito autoconhecimento de coisas que eu era sempre muito pra fora, muito pensando no outro, no que o outro achava de mim, no que o outro... era sempre o outro. E eu comecei a virar esse olhar, né? E começar a me perceber mesmo, assim. Quais são as minhas características, meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? Defeito, óbvio, qualidade. O que eu quero pra mim, o que eu não quero. O que eu me submeto, o que eu não permito mais. Que façam comigo, ou o que eu quero fazer com o outro. Enfim, né? E aí eu lembro que foi uma fase, falando de equilíbrio, que eu lembro que eu fiquei muito voltada pra mim. E muitas coisas que eu era muito permissiva com os outros, eu parei de ser.
Um exemplo muito bobo, mas tipo assim, ai, amiga, vamos hoje no shopping comigo? Eu quero. Ai, não tô afim. Antes eu iria. Tipo, ai, que saco, tá, mas vamos. Daí na época eu falava, tipo assim, ai, não. E algumas pessoas começaram a estranhar, assim, né? Uns nãos, mas não era pra pessoa, era só eu respeitando o que eu tava afim naquele momento, né? E eu lembro que na época a minha mãe, ela chegou comendo, e isso até hoje marcou pra mim, assim, que ela falou assim: Nossa, Kel, ela me chama de Kel. Nossa, Kel, depois que você começou terapia, assim, sei lá, você ficou mais dona de si, você ficou mais egoísta. Aí eu, quê? Olhei pra cara dela, assim, né? Tipo, mais egoísta. E juro, assim, é algo que eu parei pra refletir. Lógico, né? Será? Porque às vezes a gente tá muito no 8, né? Eu era muito 80, era muito permissiva, fazia muita coisa. E agora eu tô muito no 8, tipo, negando tudo, não querendo nada. E eu falei, será, né? Vamos refletir. Mas daí eu percebi que às vezes é só eu começando a me impor um pouquinho mais de coisas que antes eu me abria, né? Aceitava mesmo contra a vontade. Tipo, falava sim pro outro e não pra mim. Agora é meio que não pro outro e sim pra mim. E eu acho que o equilíbrio é exatamente isso. Talvez se você estivesse num momento autocentrado, bem egoísta, no primeiro momento que a sua mãe trouxe essa percepção, você já falaria assim: não, imagina, eu não tô egoísta. Mas eu acho que o equilíbrio é exatamente isso. É você, opa, deixa eu ver, será que eu estou egoísta? Será que eu só estou me posicionando melhor? Não, eu acho que eu só estou me posicionando melhor. Não, acho que realmente eu estou egoísta. Então, o equilíbrio é exatamente isso, né? Também fazer essa autoanálise, parar, refletir, pensar, poxa, tá, pode ser que não, tal, tá. E assim vai. Exato. Né? E o equilíbrio é exatamente isso. Você tá ali por um caminho, você sai desse caminho, você volta, você perde, você volta. Falando sobre terapia, eu lembro que quando eu comecei também, tiveram vários momentos, né? Que você começa a melhorar numa fase, numa situação, aí parece que você regride. E aí dá aquela sensação de, putz, nossa, voltei, coisa e tal. E eu lembro que a terapeuta falava, não é que você voltou. Primeiro que você não volta por completo, de fato. Não tem como voltar por completo. Mas tá tudo bem. Porque até você encontrar o teu equilíbrio, até você encontrar, de repente, a cura para uma queixa que você tenha, não é assim, uma linha, né, só progressiva. Você vai ter essas oscilações. E eu acho que dependendo da fase da vida que a gente está, dependendo de qual área da vida, terão momentos que seremos mais 8, terão momentos que seremos mais 80, mas o ideal, vamos pensar, né? O ideal é que a gente esteja sempre ali no meio termo. Exato, né? No trilho mesmo, no trilho. Né? E é legal porque na terapia, assim, lógico que a gente acaba voltando, mas não é não regredir. É porque a minha terapeuta também falou isso uma vez. Eu lembro, eu fiz 5 anos com ela, presencial lá em São Paulo, e depois eu acho que eu fiz mais 2. Acho que deram 2 anos depois. Online. Que daí eu já tava aqui em Bauru. E eu lembro que depois, tipo assim, de 7 anos, eu trouxe uma situação. Não era a mesma situação. Era uma outra situação totalmente diferente. Mas as ações, os pensamentos, era muito parecido com uma de, tipo assim, 7 anos atrás. E aí eu falei, as inseguranças, né? E eu falei pra ela, caraca, mas de novo, tipo, eu não aprendi, parece que não serviu. E aí ela falou assim, Karine, é aí que você se engana. Porque a vida, ela é um eterno. Isso daí. Vai parecer que a gente tá sempre encarando de novo de frente uma situação que para você já foi resolvida, só que às vezes ela se apresenta de outra forma. E aí você já tem uma bagagem para lidar com isso, por isso que hoje você reconhece. Então eu lembro que a minha reação perante aquela situação foi bem diferente da primeira. Só que para ela, na hora de falar, eu trouxe uma frustração, tipo, puta, mas de novo isso? Será que eu não entendia 7 anos atrás? E ela falou, não, você entendeu. Tanto é que você soube lidar, você lidou de uma maneira diferente. Tem a frustração porque, né, parece que de novo, mas não é de novo. É sempre um... E assim, ela falou, sinceramente, não é que existe a cura de que nunca mais vai acontecer com você. Vai. Porque o que te incomoda, lógico, as pessoas mudam, né? Mas às vezes os gatilhos são sempre os mesmos. E aí a sua forma de lidar que vai sendo diferente. Mas as coisas, elas vão se apresentando. A vida é assim, né? E eu achei super interessante, assim... que é onde entra realmente o equilíbrio. Talvez, como eu me conheci melhor, me permiti, me abrir, me olhar. E assim, é doído, não é legal não, porque... Não, gente, só quem já fez terapia sabe o quão doloroso e quão custoso
é um processo de terapia, né? Nossa. E ao mesmo tempo E é pela maravilhoso, busca, né? Não, exato. E pela busca desse equilíbrio, né? Porque, assim, É. o tema não é terapia, mas, assim... mas a busca por esse equilíbrio, ele é muito custoso. Porque é muito mais fácil a gente ficar nos extremos. É óbvio. Total, claro. Claro. E o equilíbrio é justamente também, muitas vezes, você pegar pra você. Chamar a responsabilidade Sim. pra si. Do tipo, não, tá bom, mas também poderia ter sido isso, poderia ter Exatamente. feito assim, assado, né? Você sabe que muito da minha vida, ela começou a fazer sentido depois que eu peguei que eu entendi, na verdade. E comecei também a aplicar mais a autorresponsabilização. Porque até o momento em que você se coloca como uma pessoa que não tem tanto poder assim, meio que parece que você não tem o rumo, o controle do rumo da tua vida. De fato, não temos controle. Mas a hora que a gente pega também essa responsabilidade de entender que, poxa, fulano agiu daquela forma. O que eu fiz pra fulano agir daquela forma? Tá, eu fiz isso, coisa e tal. Então, tudo bem. Ah, não, eu não fiz nada. Mas, às vezes, o nada pro fulano foi muito. Assim, a hora que você também começa a entender qual que é o seu papel nisso tudo, fica muito mais fácil, primeiro, para você se manter em equilíbrio e não sair por aí, né, surtando. Mas também para não permitir que façam isso com você. Sim. Porque a hora que você entende que, opa, pera lá, concordo, mas veja bem, não é bem por esse lado. E assim, gente, É difícil, não é fácil. É difícil. Porque é como se a gente estivesse o tempo todo meio que em autoanálise mas mesmo, né? Mas é. Por exemplo, eu vou fazer a pergunta e depois você pergunta pra mim. Tá. Combinado, tá bom? Combinado, tá bom. Você se considera uma pessoa mais 8 ou 80 ou mais equilibrada? Depende. Depende, né? Porque eu acho que são as. Porque eu acho que não dá pra ser uma matemática exata da coisa, entendeu? Não. Até porque, quando a gente fala de ser humano, a gente fala das emoções. E emoção não de. Não emoção de chorar, né? Mas as emoções, alegria, tristeza, felicidade. A gente é muito dual o tempo todo. Então, assim, tem momentos que eu vou estar mais equilibrada, mais consciente. E tem momentos que uma TPM. Não, brincadeira, porque não dá pra tudo justificar com uma TPM. Mas é uma mudança gigantesca hormonal. Faz. Só que, assim. Não dá pra eu usar essa justificativa pra sair tacando fogo, né, na galera. Exato, não. Mas, É uma coisa assim, que a gente fala muito até no nosso particular, né? E como meu pai, ele gosta muito de falar, não justifica, mas explica. Exatamente. Da mesma forma que temos o ideal e o real. Então, assim, o ideal é que os hormônios não influenciassem tanto. Mas, cara, influencia, não tem como. Influencia. Agora, se eu vou ficar usando isso sempre como bengala e escudo... aí não funciona. Porque, né? Então, assim, pera lá também, né? Enquanto você não tem a noção desse trauma, do trauma, do gatilho, enfim, você meio que usa aquilo como apoio. A hora que você entendeu, opa, então Sim. tá, já que eu não vou conseguir não surtar, o que eu posso fazer para reduzir os danos? Né? Contenção de danos mesmo, né? Sim, no mundo sim. empresarial que fala, né? Então, reduzir os riscos, contenção de danos. Então, assim... Sabe o que eu tô lembrando? Agora eu fui longe, porque... Eu vi que você tava rindo. Do que será que ela tá rindo? Não, porque eu fui longe agora. Uma vez eu tive uma conversa com meu irmão e batendo papo mesmo, assim, né? Eu falei, cara, é um negócio que você nunca vai entender, porque hormônio é um negócio que a gente não controla. Só que eu tenho consciência, por exemplo, que, nossa, a TPM agora pegou, eu tô irritadíssima. Ou, tipo, eu preciso de um doce. Sabe aquela coisa? Ai, cara, é uma coisa surreal mesmo. É surreal. Só que só assim, quem passa. eu tô consciente que, tipo assim, eu falei, cara, deve ter um bombardeio de hormônio aqui em mim. E mesmo tendo a consciência, eu não consigo controlar. E eu falei isso uma vez pro meu irmão, falei assim, você nunca vai entender. E é engraçado, porque teve uma vez, quando a gente morava em São Paulo, morava eu e ele só. Logo nos primeiros anos que eu fui pra lá. E assim, eu era estudante, ele tava estagiando, tipo, era aquele aperto, assim, sabe? E eu lembro, eu estava de TPM. E eu precisava de um doce, cara. Eu precisava de um doce, aquela vontade de Coca-Cola, aquela Coca gelada, sabe? Tinha que ser Coca-Cola. Não vem com Pepsi, não vem com Guaraná, era Coca-Cola. Não vem com dolinho, não. Não vem com dolinho. E aí, beleza, tinha uma lanchonete ali perto de casa, eu comprei uma Coca-Cola, cheguei em casa felizona, falei, nossa, vou abrir, vou deixar no freezer pra trincar aquele gelinho e vou abrir.
Daí eu tentando abrir, eu não conseguia. Você começou a chorar. Eu comecei a chorar. E nessa hora que eu tava chorando, e tipo assim, foi muito bizarro. Porque eu, tipo, tentando, eu comecei a bater. E se eu abrisse a coca, ela ia explodir. Porque eu já tava tão irritada. Karine chorando em posição fetal, abraçando da coca. Eu, tipo, batendo a coca. Batendo a coca em cima da mesa, tipo assim, a tampa pra fazer pressão, sabe? Assim, e tentando abrir. E na hora que eu comecei a chorar, meu irmão abriu a porta e falou: o que foi? Eu não consigo abrir a coca. E comecei a rir e chorar. Aí ele olhou assim na cara. Ele falou: tá tudo bem? Eu tô de TPM, eu só quero uma coca. E eu me achando ridícula naquele momento. Porque assim... Cara, e a gente se sente ridícula. É absurdo, sabe? Não, mulheres, por favor, vocês que nos assistem. Eu sei que nós não estamos sós. Comenta. Comenta. O que você que é mulher, você sabe. Qual foi o motivo mais absurdo ou mais tosco gente, que você se humilhou por uma TPM, assim? Gente. Eu já taquei celular. Eu já dei murro na parede. Começar a falar aqui, vai virar uma... Não, mas é uns absurdos. Eu chorei, só que na hora vem um caminhão de coisas de eu me sentir imprestável, de eu me sentir fraca, literalmente, porque eu não consigo abrir uma coca. Da gente se sentir ridícula. De, tipo, tudo, vem a entendeu? culpa, porque você pensa assim, eu tô chorando por causa de uma coca. Né? Tipo assim, ai, como eu sou idiota. Como, imagina, tem gente passando fome. Eu tô chorando porque eu não consigo abrir uma coca, né? Só que é por isso que eu falo que os hormônios, eles têm uma influência absurda. Eu acho que, assim, próximos temas, a gente tem que trazer pessoas da área também pra falar sobre. Mas só pra meio que sintetizar essa questão dos hormônios, 2 situações. Eu aprendi a acolher muito mais a minha TPM depois que eu comecei a trabalhar com gestante. E aí eu procuro entender um pouco mais elas, porque eu penso assim, se eu já fico assim, de TPM, imagina uma gestação que é uma oscilação hormonal muito maior. Então, tipo assim, elas podem surtar, tá tudo bem. Pode todo mundo ser louco aqui das gestantes, tá tudo bem. E hoje, eu tava conversando com uma das minhas sócias, e ela falou que ela estava, tipo, de TPM, mas ao mesmo tempo ela estava bem. Por quê? Ela adequou os hábitos de vida dela, ela tá com uma rotina um pouco mais regrada. Então, tô falando isso porque, realmente, os hormônios, eles explicam, não justificam. Por quê? Porque também tem todo o nosso lado consciente de pegar a responsabilidade e falar assim, bom, o que eu estou fazendo? Se eu sei que os hormônios me afetam um pouco demais, porque realmente tem mulher que não sente nada. Né? Mas se no meu caso, o que eu posso fazer para reduzir danos? Então eu vou tentar me exercitar mais. Então, nos dias que antecedem a TPM, eu vou diminuir gordura. Vou diminuir açúcar, por mais que eu queira. Para quê? Para quando eu estiver na semana, de fato, aí eu como, entendeu? Então, mas isso vai muito também da autoanálise, vai do autoconhecimento, que é exatamente o tema de hoje, onde a gente encontraria esse equilíbrio, né? De repente, lidando dessa maneira. E é interessante mesmo, porque assim, quando a gente começa nessa autoanálise, nesse autoconhecimento, às vezes a gente realmente se fecha nessa bolha de que eu entendo hoje o que minha mãe quis dizer. Que eu penso assim, eu acho isso, comigo acontece assim. Aí parece que assim, nossa, que pessoa egocêntrica, é tudo sobre ela. Mas não é isso. É que é aquele momento de descoberta. Então, por exemplo, se você assistiu um filme que você adorou hoje, acabou de assistir um filme que você amou, você não vai durante alguns dias ainda reverberar sobre esse filme, falar sobre ele? Porque ele ainda tá vivo ali em você. É a mesma coisa esse processo do autoconhecimento. Então, assim, se eu tô mesmo... E não é um olhar pra mim no sentido de sou melhor que o outro. Não. Jamais. É um olhar pra mim de estou me conhecendo. E de crítica também. De crítica. Estou me conhecendo pro bem, pro mal, pro legal, pro chato, pro crica, pra tudo. E abraçar. E é aquilo que eles falam do amor próprio, né? Na verdade, o amor próprio não é se amar quando tá tudo muito bem. É amar, inclusive, as suas falhas. Não é tipo, mas eu poderia ser menos raivosa. Tipo, lógico, se você afeta um terceiro... Terceiro, o que você tá rindo? É um exemplo, né, gente? Não que eu seja, mas assim... Mas um pouquinho. Mas não, assim... eu tô rindo. Você sabe por que eu tô rindo? Mas também porque quando penso em raivosa, o que eu imagino, né? Uma pessoa com uma espuma. Não, uma pessoa com uma espuma, assim... tipo um Tasmanias. Mas tipo assim, então poderia ser menos raivosa, mas tipo... Ok, posso melhorar isso. Mas faz parte do meu jeito de ser, às vezes, mais reativa para alguma coisa. Só que aí eu tenho que entender que a reatividade geralmente envolve uma outra pessoa. Então, o outro não tem nada a ver, sabe? Exato. Então, e tentar também entender, tipo assim, por que eu tô reativa? É trazer essas perguntas, né? Uma coisa assim, que eu tava pensando na hora que você falou isso, né?
do eu, do momento egoísta, egocêntrico, mas perceba. Nossa, perceba. Eu acho que isso vai muito da personalidade. Então, por exemplo, essa conduta, veja se faz sentido. Essa conduta, a partir do momento que o autoconhecimento ele começa, nós temos a tendência a nos fecharmos por sempre termos o quê? Servido muito. Então, entra no perfil de personalidade daquela pessoa que tem a característica de servir. Aquela que é servida, ela não vai ter muito dessa percepção. Talvez para ela os gatilhos e a forma como ela vai reagir ao momento de autoconhecimento vai ser diferente. De repente, ela não fique tão autocentrada. Se é uma pessoa que ela é mais servida, de repente, num processo de autoconhecimento, ela queira servir mais. Da mesma forma que quem serve muito num processo de autoconhecimento acaba se fechando para tentar entender. Faz sentido? Eu acho que faz. Mas é aquilo, cada ser tem o próprio processo. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa que é mais servida, ela vai ter um outro processo. Não necessariamente ela vai passar a servir, né? Isso. Quando eu digo assim, de passar a servir e tudo mais, mas é exatamente isso. É o processo de cada um. Então, eu acredito que quem você vai pro oposto, né? Isso, só pra ficar mais... só pra ficar mais, tipo, didático. Pra ilustrar melhor, né? Mas eu vejo que essa conduta de se fechar, né, aquele momento ostra, de perceber o que eu acho, o que eu quero. Não é no sentido de impor, mas pode analisar que provavelmente é uma característica, é uma conduta de uma pessoa que já é muito fechada, no sentido de se ignorar para ir ao encontro do que é esperado para ela, do que é imposto para ela. Sim. Porque aí até explica, né, o porquê que quando faz o contrário disso, ou muda essa dinâmica, as pessoas entendem que, tipo, egoísta. Ou então, tipo, não estou falando que é o caso, né? Só estou trazendo a reflexão. Mas, tipo, nossa, a pessoa não liga mais para o que os outros pensam, só tá pensando no dela. Né? Sim. E eu acho que é necessário isso, sim. Porque, geralmente, quando a gente tá em alguma coisa de conhecimento mesmo, a gente vai para um polo, né? A gente vai pro máximo daquilo. Sei lá, tipo, nossa, eu vou abraçar isso, eu vou viver isso com todas as forças. Até você entendendo como funciona a dinâmica pra você, e aí você vai encontrando equilíbrio nisso. Mas eu acho que é natural, pra tudo que a gente começa na vida. Você pega, sei lá, emprego, você vai trabalhar num lugar com alguém. Os primeiros meses você tá lá, dedicação total a você. Sabe? É tipo, dedicando, tem que fazer hora extra. Não, você tá com aquele gás. E não é porque, eu sou falsa, eu quero mostrar que eu sou uma excelente funcionária. É porque é algo novo. Então, tudo que é novidade, a gente quer. A gente tem gana daquilo, a gente tem força de vontade. Conforme vai passando o tempo, você já vê como funciona a dinâmica, dá uma relaxada, né? E eu acho que do autoconhecimento, no caso, é a mesma coisa. Então, assim, primeiro... Nossa, eu tô adorando. Quem que é essa Karine aqui? Que é na época, né? Quem que é essa Karine? Mas quem que é essa pessoa? Gente, eu consigo falar não e isso não me fazer mal? Tipo, falei não pro outro, sim pra mim, e não me fez mal. Eu não fiquei chateada. Tipo, nossa, não perdi amizade com alguém? Ou, sabe, a pessoa não me odeia por causa disso? E também não trazer naquela situação. Nossa, eu tava conseguindo me impor, falar não, e agora eu não consegui falar não. Putz. Não, tá tudo bem. Equilíbrio também é isso. Porque também entra nisso, né? Nem sempre você vai poder falar não para alguém. De repente, você vai ter que realmente abrir mão do que você quer, do que você acredita, pelo bem do outro. Né? Eu acho que isso também é viver em sociedade, a gente entender. Com certeza. Equilíbrio, né? Do autoconhecimento também entra nisso. O equilíbrio do quanto que eu posso abrir mão em prol de outra pessoa, o quanto não, agora eu vou ter que me priorizar. É isso, sabe? E que lá no início é justamente isso, porque eu lembro que lá no início era muito desse jeito, assim. Então, não tô afim, é porque eu não quero, porque não sei o quê. É que assim, parece que eu tô dando exemplo só do falar não, né? Não era só isso. Não, mas... É que
me foge exemplos agora. Mas hoje é o que você falou. Hoje eu consigo falar, não, gente, tá tudo bem. Não estou afim, mas tudo bem de fazer a vontade do outro agora. Acaba sendo uma escolha minha também, entendeu? Sim. É uma escolha porque tá tudo certo e não porque o outro me impôs ou porque eu não sei o que eu estou sentindo, eu só vou. Tem um cara que na internet, eu não sigo ele, mas vira e mexe aparece coisas dele. Ele é bem interessante. Ele trocou a vida dele louca de São Paulo pra morar no campo. Eu não sei onde ele mora, ele não fala, mas é tipo como se fosse uma zona rural mesmo. Mas é uma casa bonitinha e tal. E ele mostra lá, tipo assim, às vezes ele pegando a lenha, ele fazendo as coisas. Aí sempre tem um cafezinho ou um chazinho, e ele com aquela vista maravilhosa. E aí ele colocou nessa semana um reels assim que eu achei muito interessante. Ele falou assim: será que essa solitude que a gente tanto fala, a gente tem que cuidar? Né? Porque essa solitude é esse momento também, né? Ai, solidão ou solitude? Solitude, quando você tá sozinho, você abraça isso. Não estou sozinho, estou querendo, né? E fico bem com a minha companhia. E ele fala, será que essa solitude que a gente tanto coloca, ela também não constrói muros? Nossa. Que deixa o outro pra fora. Total. Às vezes a gente se acostuma tanto a não se sentir solitário, porque tem esse lance da solitude, mas será que a gente também não tá construindo muros? E isso ficou muito na minha cabeça por conta desse lance do equilíbrio, do Sim. autoconhecimento mesmo. Né? Então, assim, eu me conheço tanto, eu sou tão. Tá me fugindo a palavra, mas é autossuficiente. Eu sou tão autossuficiente, eu me conheço tanto. Mas será também que isso não constrói muros com relação às outras pessoas? Sim. Né? Aí é bom para ter esse equilíbrio, olhar mais uma vez para isso e não ter esse lado egoísta, como minha mãe na época achou, que hoje eu entendi. Mas também não ter a soberba, né? Porque às vezes você vai para esse outro ponto da soberba. E da prepotência. E da né? prepotência. Tipo assim, não, eu sei, imagina. Que é isso que eu falei no começo. De repente, se você estivesse num ponto de prepotência muito grande, sua mãe falaria isso e você fala assim, não. Na hora você já arrebenta, não tô egoísta. Então, não, imagina, acha. E nem ia parar pra pensar. Né? Exato. Então, assim, é um assunto bem amplo. Se a gente ficar pensando nessa parte do equilíbrio e todo o resto, assim, a gente vai abordando essa parte do equilíbrio de autoconhecimento em várias caixinhas, né? Em várias áreas. Sim. Então, assim, no relacionamento, nessa questão de processo terapêutico mesmo, no trabalho, relação com os pais, assuntos, em sua relação tudo, né? Na consigo vida. mesmo. Então, assim, vai longe, né? Mas acho que o importante é a gente procurar manter também esse equilíbrio, né? Do autoconhecimento, mas em que sentido? Vão ter vezes em que você não vai conseguir dar atenção para isso, que foi até o que aconteceu comigo ano passado. Eu deixei muito quieto. Esse ano eu falei, não, vou me conhecer de novo. E é muito fácil você entrar em velhos hábitos. Né? Então, assim, é isso, é manter esse equilíbrio. Nem sempre vai dar pra gente mantê-lo, porém, sempre em busca dele. Exato. E sempre, acho que se acolhendo, né, também. Sim. Falando por mim e te conhecendo também, eu sei que o nosso perfil é um perfil muito... Doido. Não, também, além do doido. Mas assim, que jamais a gente vai fazer algo intencional pra machucar alguém. Não, imagina. Né? Tipo, eu sei que a pessoa se sente ofendida se acontecesse isso com ela. É justamente isso que eu vou fazer. Eu sei que a gente não é assim. Olha. Então, por exemplo, caso aconteça, eu entender que foi totalmente sem intenção. Porque eu não tenho essa maldade dentro de mim. Você também não. E também acolher nesses momentos, assim. Porque, lógico que eu vou errar. E que bom, porque assim, se tá tudo muito certo, por que eu vou evoluir? Não tem por que evoluir, a gente estaciona. Já tinha que estar morta, né? Já tinha que ter passado. Mas, viu, só um adendo, depende. Se for um inimigo muito grande... eu sou muito vingativa, mentira. Eu sou rancorosa, vingativa talvez não. Vingativa não, porque aí vem a consciência, sabe? O anjinho fala assim, Amanda... Ai, tá bom. Tá bom, deixa passar. Vai, Deus, faz a maldade. Ai, que pecado. Ai, que tô brincando, jamais. Meu Deus, não, jamais. Até porque eu acho que isso também vai muito do nosso perfil. A gente acredita muito na lei da ação e reação. Então, tipo assim, se eu plantar aquilo, se eu fizer aquilo, vai voltar pra mim. Então, tipo, com certeza. Eu acho meio loucura, né? Com certeza. Vou fazer a maldade ali, depois eu que vou tomar no... E ao mesmo tempo, sim, eu acho que não só por causa disso da ação e reação, mas porque
deixa com o outro que é dele. Ah, sim. Tipo, não. a vida paga, sabe? É o que eu sempre falo. Às vezes, a conta gente, chega. é um negócio que é muito de coração mesmo. Uma vez eu falei isso pra minha amiga. Tinha acontecido um negócio bem ruim, assim, mas bem ruim mesmo. E eu falei, eu torço pra que ela seja feliz. Minha amiga falou assim, você tá louca? Eu falei, gente feliz não enche o saco. Exato. É o que eu sempre falo, gente feliz não Se ela enche ficar o na saco. ranhetice, ela vai ficar enchendo o nosso saco. Eu não quero. Tipo, só segue a vida, vai ser você feliz. sabe que tem várias linhas, vários filósofos, enfim, religiões e tal. Falam que quando a gente tem alguma questão com uma pessoa, a gente tem que emanar muito amor. Sim. Tem que mandar muito amor pra aquela pessoa. Confesso, tem algumas pessoas que eu ainda não consigo mandar amor, mas também não mando raiva. Então, assim, fica no neutro. Sim. Tá lá. Melhor tá que nos nada, 44. né? Não tá nos 8, não tá nos 80, mas tá nos 44. Entendeu? Mas, assim, mas é verdade. Falam muito sobre isso. Assim, liberta. Libera. E isso eu acho que faz parte desse processo do certeza, autoconhecimento também, né? A gente né? consegue se manter ali, tipo, opa, bora lá. Não, assim, foi o que eu falei. É um assunto extenso, né? A gente começa, parece que tá fugindo do assunto, aí volta. Então, assim, é muito amplo. Vamos pras enquetes? Ai, vamos. Fizemos enquete essa semana. Isso. Fala das enquetes que eu falo os resultados. A nossa enquete também foi sobre o equilíbrio, né? Como que tá o equilíbrio na vida de cada um, como que ele se vê, porque é como a gente já começou falando, o equilíbrio ele também tá ligado com o autoconhecimento, né? Então a gente fez algumas perguntinhas de como anda o seu processo de autoconhecimento. Isso. E aí, então, vamos lá, ó. 42,5% responderam que não tem focado muito nesse processo de autoconhecimento. 22% está muito focado e 35,5% está meio a meio. Nem muito focado e nem desfocado. É. Tá meio míope, mas sem tanto astigmatismo. Mas a maioria, então, não tá muito focada. É isso que deu? Não, a maioria não tá muito focado. Não tá muito focada, é o que eu não penso. Gente, e faz tanta parte do meu dia a dia isso. É algo que é tão automático, talvez eu não perceba, não é tão consciente. Mas, do autoconhecimento. O processo do autoconhecimento pra mim é tipo assim, não é que eu tô, super focada, mas isso faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida, né? E aí a outra pergunta nossa foi, como você avalia esse seu processo? Exato. E nessa me chamou muita atenção. Porque quando eu vi, assim, só para vocês entenderem, a gente sempre faz uma média do que cada um recolheu de dados em cada perfil, né? Então, no meu, eu fiquei muito impressionada com esse resultado. E, obviamente, que juntando, deu a maioria aqui também. Mas a maioria avalia como está esse processo pelas oscilações de humor. Porque, assim, eu jurava que era uma coisa mais, tipo, mulher, TPM, hormônio, sabe? Mas, cara, não. Muita gente observa esse processo através das oscilações de humor. Olha que interessante, para ver como o autoconhecimento realmente é a base pro resto, né? Com certeza. Alterou, oscilou o humor, o resto. Com certeza. Vem, e avalanche. Né? Avalanche, exato, pro bem ou pro mal, né? 17% observa pelo nível de reatividade, 2% por se sentir influenciável e 12% neutro. Então, é isso. Sim, a maioria percebe essa oscilação de humor mesmo. E você percebia por qual, assim, se for pra você avaliar? Pra mim? Pra você, oscilação de humor, com certeza. Depois de todos esses retrogradores, depois de tantos planetas retrógrados, com certeza eu observei que sim, oscilação de humor. Né? Pelo amor de Deus. Eu fico reativa também, mas eu vejo... Influenciável já nem tanto. Eu percebo mais pela reatividade e pelas oscilações de humor. Porque eu vejo que a minha reatividade, ela é meio como... Tipo, uma proteção. Tipo assim, eu vejo que eu estou sendo omissa. Sabe? Estou ficando muito... Aí, pera, não, como assim? Não, mas a minha opinião também importa. Sim. E eu percebo, mas calma. Sim. Né? Tipo... E, obviamente, oscilações de humor, né? Uma hora tá super feliz. Enfim, eu percebo muito nisso. E por esse fator aí. Então, é isso. É isso. Olha, é um assunto extenso mesmo... né? Interessante pra gente começar profundo. a se autoanalisar, pra se conhecer, né? É bom. Até porque, só pra finalizar mesmo, isso eu senti que conforme eu fui passando por esse processo mesmo de autoconhecimento, eu consegui ter mais empatia e entender melhor o próximo. Sim. Porque quando eu me conheço, eu respeito mais o outro.
Tipo, eu penso assim, mas não quer dizer que é verdade absoluta. O outro tem a forma dele pensar. Então, vamos entender que quando a gente lida com pessoas, cada um tem um jeito. Não tem jeito melhor ou pior, tem o jeito de cada um. Esse que é o problema do ser humano, né? A gente acha que vai ser tudo do nosso jeito, tem que ser tudo do jeito do outro, tem que ser 880, mas não, gente. A caramba do equilíbrio é essa, né? essencial, de lidar né, com o pra ser vida. humano. Vai. Vamos lá. Mas é isso, né? Temos. Então temos. Vamos Muito ficar bem. com isso. Vamos ficar com meu isso. povo. E é isso, gente. Muito obrigada por mais um dia nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Até o próximo episódio. Um beijo.